Vamos então dar início ao nosso trabalho. Vamos falar de imortalidade. Eu julgo que, para toda a gente, quando se fala de imortalidade, estamos a falar da negação da morte. Não é? Imortalidade. É uma forma de negar em português, não é? Por um i antes, numa determinada palavra. Então estamos a dizer que somos imortais. Somos imortais, então vencemos a morte. Ora bem, mas reparem, nós para podermos justificar e depois até mais para diante comprovar que assim é, que a imortalidade existe, duas coisas têm que se dar primeiro. Uma delas é espírito. Temos que provar primeiro que há um ente que é quem materializa, tem a corda da imortalidade, faz a ligação da imortalidade, não é? Que sobrevive à morte física e que continua. Mas, reparai, mas não é suficiente para dizermos que é imortal. Porquê? Imaginai como algumas correntes espirituais e religiosas dizem que há só um tirinho, não é? A pessoa só vive uma vez e depois, quando morre, descansa para toda a eternidade, dorme bem, cá de chegar um dia que ressuscitará e tal. Portanto, ora, se nós não provarmos que há a reencarnação e a fazer fé nessas doutrinas, nós não conseguíamos provar a imortalidade, porque é preciso que apareça cá um espíritozinho que até tenha sido já outro noutra vida. Aí sim, a imortalidade está bem justificada, bem demonstrada. Por isso mesmo, eu já substituí ali o títulozinho que diz que nós vamos tratar do espírito e da reencarnação. É a mesma coisa que fala de imortalidade, certo? Pronto. Então, quer dizer que vamos ter que falar de evidências científicas do espírito e depois evidências científicas da reencarnação. E então depois concluir. E para tal, o caminho das pedras, que neste caso vai ser de uma pedra de gelo, um iceberg, não é? Vai ser, vamos começar por recapitular os conceitos filosóficos que o Espiritismo advoga, dá 160 anos esta parte, sobre estas duas bases que nós vimos, espírito e reencarnação, que dão a imortalidade. Depois, como vamos falar de evidências científicas, vamos falar de método científico. Vamos só recordar brevemente o método científico, que é para depois aplicarmos o método científico a evidências da existência do espírito e em seguida da reencarnação. E depois disto, então, vamos tirar a limpinho, se somos imortais ou não, e vamos basear-nos no que a doutrina espírita também já dizia. E a ver se é verdade ou se é mentira, não é? Isto é uma grande coragem, por nos falar mentira no espiritismo. Bem, vamos a isso. Muito bem. Comecemos aqui nas bases filosóficas. Bases filosóficas do espiritismo. Meus amigos, já temos às vezes falado noutras palestras, eu conheço até o 11. Foi na Wikipédia, vão lá à Wikipédia, vão apanhar o 11, ok? Mas claro que a realidade é inapreensível para qualquer um de nós. Nós vemos uma determinada realidade, segundo a nossa verdade, é a nossa versão, é o copo meio cheio, o copo meio vazio, ou o copo com 50% de água e 50% de ar. E todos estamos certos. Portanto, se nós só lucramos é se juntarmos tudo isto e fazermos uma coisa melhor. Portanto, uma forma de se ver essas 19, porque algumas delas parecem repetir-se, é ficar com estas. A existência de um Deus único, é a maior base filosófica disto. A existência do Espírito, o talento que sobrevive à morte e nos fornece boas indicações da imortalidade, mas não é suficiente, como eu já vos disse, pelas razões que eu já vos disse. Portanto, e se há Espírito, há comunicabilidade de Espíritos, senão de outra maneira depois também não conseguíamos provar. Sou eu que estou a cantar. Vou pôr o meu telefone assim à distância, mandá-lo para outra dimensão, a ver se coisa. Se for eu a cantar, a ver se a coisa fica longe. Portanto, a reencarnação, muito importante para o que estamos aqui a falar, porque filosoficamente já vos disse que se não demonstrarmos essa, ficamos coxos, a dizer que somos imortáveis só porque temos espírito, ficamos coxos. E por fim, a pluralidade dos mundos, não andamos aqui sozinhos, aqueles pontinhos luminosos à noite quando ali saem, não é só para o deleite dos nossos olhos, não é? Portanto, muito bem. Então, destas bases, pelo menos estas 5 que aqui estão, passa a ser a nossa verdade para esta noite. Não é a realidade, nem sequer as 19 são a realidade. Mas, pronto, vamos ficar com esta verdade. Vamos acordar, vamos ficar com esta verdade. Vamos nos concentrar nesta verdade. Portanto, elas todas têm uma justificação filosófica nesta obra maravilhosa. Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, sai cá para fora e tal. Portanto, e tem lá
as justificações filosóficas de todas as bases em que assenta o Espiritismo. Algumas delas já começam a ter uma natureza científica também. Mas olha, esta é a única, em meu entender, nunca vai ter uma natureza científica. Porquê? Para se produzir ciência é preciso experimentar, testar, sujeitar à experimentação, levar a um laboratório e depois retirar da observação que se faz dos fenómenos a ocorrer, retirar umas leis com caráter geral e universal, que explicam sempre os fenómenos. Quando aquela coisa, o A e o B dá sempre o C, ou o C', ou o D. Ok? Isto é que é ciência. Portanto, mas antes de tudo isto, a gente já arranjou umas justificações filosóficas. Pode ser isto, pode ser aquilo e tal, não sei o quê, só pela razão. Portanto, isso é, quando estamos no domínio da filosofia, estamos apenas a usar a razão. Ok? E pela razão nós podemos chegar a qualquer realidade, inclusive a esta. Mas é que nesta não há outra solução para lá chegar. Simples de perceber. Se produzir ciência obriga a comparar coisas, né? A medir, como é que a gente vai comparar Deus a que se ele é único? Vamos medi-lo com que instrumento? E onde é que ele está para eu agarrar e medir? Ou onde é que ele vai estar lá algum dia? Estão a ver? Na minha ótica, não é possível. Esta vai ter sempre apenas uma natureza filosófica. Pela razão, sim. A gente, lei da causa e efeito. Bem, há um efeito que corresponde a uma causa, portanto, dizendo andar para trás, há de chegar a uma, esse é Deus. Havia um senhor, Max Planck, um senhor que também é tido em certos meios como o pai da física quântica. E ele dizia, muitas vezes nos discursos dele, o religioso põe Deus na abertura dos seus discursos, o cientista põe Deus no fim. Isto é, depois de ver as hipóteses todas e tal, não sei como, chegar à conclusão que ainda tem que haver uma causa primeira. É isso que se chama Deus. Ok? Portanto, Kardec era mais deste género. Depois de tudo, ainda sabe a Deus, tem que haver uma causa primeira. Muito bem. Este julgo que dificilmente, na minha opinião, nunca terá uma natureza científica. Já os outros, não. Por exemplo, o Espírito, que é um dos que a gente vai ver hoje, tem a sua natureza filosófica, e está muito bem documentada, nomeadamente na parte segunda do Livro dos Espíritos, mas em toda a obra espírita, ela acontece, e se já tinha alguma natureza científica de experimentação, de se verificar que realmente ocorria, que haviam sempre uns seres que se manifestavam por uns médiuns e tal, que diziam ter vivido, não, aquilo tinha que ser os espíritos. Portanto, Kardec, pelo seu método experimental da altura, já o demonstrava de alguma maneira. Hoje em dia há, por exemplo, esta evidência, por outras ciências, nomeadamente da medicina. Vamos ver um pequeno resumo de como Kardec justificava filosoficamente a existência do espírito e como é que as experiências quase mortas de hoje em dia o vêm já comprovar. Vamos ver aqui um filmezinho que nos vai mostrar isto. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que
podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está... Tradicionalmente, e hoje nos nossos dias ainda se sente muito isso quando abordamos alguém especializado nas áreas médicas, que ainda se defende muito que a consciência é um produto do cérebro. Mas estas experiências quase morte vêm negá-las. Porquê? Porque se a consciência é um produto do cérebro e o cérebro parou, como é que depois aqueles que recuperam, que são ressuscitados, o cérebro estava parado, como é que vêm com memórias daquele período em que o cérebro esteve parado? Então, é como ele diz, este médico, não, é porque há uma consciência não local, que se chama alma, etc. por aí dentro. Estão a ver? É para aqui que vão os tiros e vamos ver casos hoje disso. Quanto aqui à parte da comunicabilidade dos espíritos, já que tivemos até uma palestra sobre isto, sobre a transcomunicação instrumental, mas tem, efetivamente, a natureza filosófica está justificada perfeitamente por Kardec. A natureza científica de hoje em dia tem, por exemplo, a transcomunicação instrumental, a obtenção de vozes, imagens e texto através de aparelhos eletrónicos, telemóveis, computadores, câmaras de fotografia, digitais ou não. Aí está, é mais tangível, é mais palpável. Bom, mas não é o objetivo de hoje e para demonstrar a imortalidade não é bem por aqui que a gente deve ir. A gente deve ir espírito, uma, e agora a encarnação a outra. E na encarnação lá está, de novo, natureza filosófica, é só lerem o livro dos espíritos, encontram lá justificações suficientes porque é que deve existir. Nós vamos ver um resumo também, tal como fizemos há bocado com o espírito. E em termos de natureza científica nos dias de hoje, vamos socorrer-nos para demonstrar, para comprovar que assim é, vamos socorrer-nos de memórias de vidas passadas de crianças de pouca idade, até aos 6 anos de idade, que se recordam de vidas anteriores. Mas embora quando elas se recordam de vidas anteriores, ainda há aí umas pessoas que dizem mas isto pode ser uma imaginação muito fértil da criança, com umas detalhes certinhos e tal. Mas pronto, vamos imaginar assim, mas quando se associa a essas memórias marcas de nascimento compatíveis com a forma violenta como morreram numa encarnação anterior que elas reportam detalhes, aí a coisa fica difícil. Vamos ver um resumozinho. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada.
Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Vamos ver vários casos estudados por este senhor, este pedopsiquiatra Jim Tucker, e pelo outro senhor que vimos, o Erlandson, é um islandês, também de um outro caso. Claro, quer dizer, há vida após a morte e para os mais materialistas, se aparecer efeitos da reencarnação, isso significa que há vida. Não, mas também ainda há vida no intermédio, ao espírito, não é? E para nós, por isso mesmo, nós demonstramos a imortalidade necessitando de espírito e reencarnação para demonstrar que somos imortais. Muito bem. Por último, há a pluralidade dos mundos, que tem uma natureza filosófica também bem explicitada no Livro dos Espíritos. E, hoje em dia, tem uma natureza científica cada vez mais crescente, tem a astronomia e a astrofísica que se dedicam ao estudo de exoplanetas, planetas parecidos à Terra, mas noutro sistema solar que não o nosso, e tem a física quântica que investiga com os universos paralelos e o nosso universo multidimensional, pelo menos até 11 dimensões, que já se tem hoje certeza disso. Bom, mas como eu vos disse, destas todas nós vamos fixar espírito e reencarnação, e sujeitando-as ao método científico. O método científico é isto que aqui está. Nestas fases todas, nós, quando queremos estudar cientificamente um fenómeno, portanto, queremos, no final do estudo, deduzir leis gerais e universais que expliquem aquele fenómeno sempre, em qualquer momento. Então, nós começamos por observar, fazer uma observação do fenómeno. Nós depois a seguir fazemos perguntas para qualificar melhor o fenómeno, ver detalhes do fenómeno, perceber o todo do fenómeno e elaboramos uma hipótese, uma primeira justificação. A filosofia é mãe da ciência, ou a ciência é filha da filosofia. Porquê? Exatamente porque nesta primeira fase só intervém a filosofia. E com a filosofia nós chegamos a todas as realidades, inclusive a Deus. Com a ciência não conseguimos chegar a Deus, pelo menos essa está fora. Então já estão a ver que se a ciência não consegue, por exemplo, chegar a Deus, já é filha, já é mais pequena, ok? Mas também é por isso que se chama hipótese. Hipo é pequeno, tese é justificação. Quando o método científico começa por levantar uma justificação possível para explicar um determinado fenómeno que está a observar, chama-se hipo, pequeno, justificação. E então só depois é que vai entrar nas fases seguintes, que é levar à experimentação, às conclusões, à documentação, com as várias hipóteses que se tem, a ver se elas se aguentam. Umas são deitadas fora, outras são rearranjadas, até que uma delas se ergue como tese. Nessa altura, então, entra-se de facto na fase, digamos assim, na fase científica do método científico. O senhor Platão, que era o pai, considerado o pai da filosofia, dizia que filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Deus, por exemplo, justifica-se facilmente, tem que ser a causa primeira de tudo aquilo que ele não sabe explicar, no mínimo isto, simples, tão simples quanto isto, justificar. Ok? Mas o seu aluno, Aristóteles, que é tido como o pai da ciência, verificou que daquele conjunto todo que a gente pode abarcar só pela razão, havia um conjunto de conhecimentos que a gente podia sujeitar à experimentação e ler dali as leis que regiam aquele fenómeno. É uma parte menor. E então ele disse que a ciência é a crença verdadeira justificada, vem daqui, tem uma parte filosófica, e depois comprovada. Experimentada, comprovada, e funciona sempre assim. Sempre que aquilo acontecer, se puser aqueles dois reagentes um em frente ao outro, vai sempre acontecer assim. Ora, e entramos então no domínio da ciência. Se fizermos uma analogia simples com uma ciência conhecida, a astronomia que estuda a existência de outros corpos, anda à procura, por exemplo, de exoplanetas, o que é que ele utiliza? Utiliza telescópios para ver outros mundos, não é? O que é que o Espiritismo utiliza para ver a outra vida? A mediunidade. Esta é a ferramenta de experimentação da ciência espírita. Ok? Muito bem. Portanto, enquanto entramos aqui na fase científica, elabora-se, há de haver uma tese, mas mesmo assim, nem a filosofia nem a ciência trabalham com a verdade absoluta, uma vez que a verdade absoluta é inapreensível para todos. Portanto, chega a ser uma melhor verdade naquele tempo. E depois
o ciclo continua, novas descobertas, novos aprendizados e seguimos. Portanto, quer a filosofia, quer a ciência não trabalham com a verdade, trabalham com o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. E no Espiritismo assim é também. Reparem, se nós formos a esta obra, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que é A Fé Move Montanhas, é o título deste capítulo. Se forem ao parágrafo 7 deste capítulo, encontram lá uma frase muito famosa, muito conhecida, que é: a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. É a convocatória para sermos filósofos, para justificarmos a nossa fé. A gente não pode dizer que Deus existe porque aqui o nosso amigo Carlos Valente nos diz aqui que Deus existe. Não. Temos que saber justificar porque ele sabe, mas pode às vezes dizer, não, mas Deus existe, eu não tenho dúvida. Não, mas a gente também tem que saber, porque tem que haver uma casa primeira. Ponto final. Pronto, por aí dentro. Ora bem, mas quando entramos no domínio da ciência, e a primeira obra de caráter essencialmente científico de Kardec é o Livro dos Médiuns. Porquê? Porque lá vêm as leis gerais e universais que regem as características, as capacidades mediúnicas que ele identificou na altura. Hoje já há mais outras, mas pronto, na altura, e vem lá tudo. A influência do meio, a influência do médium, etc. Como é que se processa, como é que não se processa. Portanto, mas quando entramos nesta fase, nós temos que continuar a ser muito céticos, muito racionais. A tal ponto que reparei que, se forem ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no parágrafo 230, há lá uma mensagem de um espírito Erasto, que diz assim: mais vale ignorar 10 verdades que acreditar numa única mentira. E é isso que tem que se fazer, porque estamos no domínio de uma ciência, ok? De uma filosofia de uma ciência. E mesmo assim, a tal característica de que tudo evolui, tudo se move, e que nenhuma ciência nem o espiritismo trabalha com a verdade, mas apenas com a busca contínua da verdade, vem expressa aqui na Gênesis. Se vocês repararem, na Gênesis, capítulo 1, que fala sobre a natureza da revelação espírita, vão ao parágrafo 55 e diz assim: o espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma revelar uma melhor verdade, o espiritismo a aceita. Estão a ver? É uma ciência, é uma filosofia e é uma ciência. Muito bem, então, socorrendo-nos disto, vamos então agora estudar estes dois fenómenos, do espírito e da reencarnação, tentando provar a imortalidade. Vamos mergulhar no espírito. Então vamos ver agora, se vamos tratar com o método científico, vamos à pouco evidência científica, vamos tratar o método científico. O método científico, vamos construir uma hipótese de existência disso, observando uns poucos factos. Então vamos lá. O que é que a gente observa? Por exemplo, nós vimos naqueles filmezinhos que eu vos mostrei de início. Há relatos de atividade consciente durante experiências quase morte, em coma, mas também após paragem cardíaca com perda total de função cerebral. Vimos. Ok? Muito bem. É o fenómeno. Observar. Primeira fase do método científico. Observar. Perguntar. Olha, quem é que produz aquilo? Se o cérebro parou. Como perguntavam naquele filmezinho, não é? Muito bem. Perguntar. Segunda fase. Terceira fase é hipotetizar. Criar uma hipótese. Vamos a isso. Então vamos começar com o raciocínio. Então, não há efeito sem causa, não é? Portanto, se há ali uma revelação de memórias naquele período, então tem que ter uma causa. Mas se o cérebro está parado e se o cérebro é produzir a consciência de acordo com o que a ciência diz, então não pode ser o cérebro. Tem que ser outra coisa qualquer, não é? Tem que ser outra coisa qualquer. Portanto, não há... Se há consciência para além da morte cerebral, ela não é produzida pelo cérebro, é lógico. Se o cérebro é que produzia a consciência, o cérebro parou, comprovado por ressonância magnética, eletroencefalograma, então, não sei como, tem que ser outra coisa qualquer que ali está. Outra coisa qualquer. Então, se não é produzida pelo cérebro, então não é local. E sobrevive à morte. Pois não é local. Porque há relatos engraçados que a gente vai ver alguns, até se observam, nesse período em que já estão em morte, observam-se o seu corpo, em visão por cima de si. Portanto, é fora e sobrevive à morte. Então, se é um ente sobrevivente à morte e mantém consciência continuada individual, continua a ser a mesma pessoa, então é espírito, na linha conceitual da doutrina espírita. Este Kardec chama o espírito. Nós mantemos a nossa individualidade, o progresso é individual, a gente morre e não vai para o todo universal, não, continua com as suas coisas e volta a reencarnar para progredir, mas é ele próprio, vem com os seus direitos e com as suas coisas todas. Portanto, ok, então, se assim é,
o espírito existe e os mortos são os espíritos. É a nossa hipótese para hoje. Para nós agora mandarmos aqui com uns fenómenos e a ver se a coisa se aguenta, se esta hipótese se aguenta. E vamos ver 3 estados de consciência em que podemos detectar isso. É claro que o mais forte vai ser este, as consciências quase mortas. Mas vamos ver como, quer em coma, quer em situações de anestesia, já há evidências muito claras de um entezinho que parece que anda ali a vaguear, que nós chamamos aqui espírito, mas vamos ver. Vamos começar por ver um caso de coma. Vamos ver este caso desta senhora americana, Julie Papi Evans. Vamos ver o que é que aconteceu com ela. Julie Papi Evis. In 1997, Julie Papi Evis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into a car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there in that place because I was dead. I knew that and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirits did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Portanto, isto é uma situação de coma. Já é uma situação em que se reconhece que a atividade cerebral mínima. Mas já viram? Produz os pensamentos que a gente tem quando está com a cabecinha a funcionar bem. Agora estamos aqui a pensar e produzimos o mesmo tipo de pensamentos que ela estava a ver, coisas que ela estava a ver. Ui, mas espera aí. Então, mas os pensamentos não precisam afinal do cérebro para nada. O cérebro está no mínimo, já está nos mínimos e aquilo continua a funcionar. Bom, isto, evidências de situação em coma, que é um estado alterado de consciência, que o cérebro já pinta pouco, já está muito coisa. Vamos agora ver uma situação, por acaso é com um menino, hein? É com um menino de 3 anos. E é só uma situação de anestesia. Mas as informações que ele vai trazer desse período em que esteve sujeito à operação, vejam o teor dessas informações. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with, and when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer,
and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Portanto, quem quiser aprofundar este caso em particular, tem o livro, O Céu Existe, está aí à venda nas livrarias, e tem até o filme, podem vê-lo. Reparam há ali dois detalhes que realmente a gente fica, mínimo, a pensar. Ele encontra-se com uma irmã abortada que ele não conheceu. Ele nasceu depois desse aborto e nem sabia que esse aborto tinha acontecido. E ele encontra essa irmã. E quando relata isto aos pais, os pais confirmam, sim, tivemos um aborto, era uma menina e tal, não sei o que mais. Giro. E do bisavô, que tiraram-lhe uma fotografia, quer dizer, quando ele nasceu, de facto o bisavô ainda era vivo, tiraram-lhe uma fotografia e tal, não sei o que mais. Mas as crianças, 3 anos, está bem. Ele, quando vem, diz que falou com o bisavô. E diz, é este senhor que ali está, ali. Onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Mesmo assim, anestesia e tal, de onde é que isto vem? Bom, mas vamos então agora para a mais forte, que são as experiências quase-morte. E aqui vamos nos socorrer de esta obra, Consciência Além da Vida, está em espanhol, mas julgo que já se pode encontrar em português. Este senhor é um cardiologista holandês de nome Pim van Lommel. Pim van Lommel. E escreve este livro. E neste livro ele relata a sua investigação. Ele desde 1969, que é cardiologista, e cruzou-se com muitos casos de pessoas que entravam nas urgências com problemas cardíacos, paragem do coração e a seguir paragem cerebral. E ele tentava recuperá-los a todos. E a uns conseguiu e a outros não. Uns morreram e outros não. Aqueles que recuperaram, e ele neste livro mostra o estudo dele, que ele conduziu entre 69 e 2001, de 344 casos que ele estudou, 62 recuperaram. E ele depois portanto, o indivíduo entra com paragem cardíaca, a seguir dá-se a paragem cerebral, é confirmada até por ressonância magnética e por eletroencefalograma e tal, está morto, e é só por insistência dos médicos, com desfibriladores e tal, que o conseguem ressuscitar passados uns minutos. Não acontece com todos, aconteceu com 60 e tal, no estudo que ele fez. E ele depois o que ele fazia era ia conversar com eles, quando eles estavam recuperados, ia conversar com eles e perguntar-lhes as sensações que eles tiveram, o que é que eles escrevem naqueles minutos em que estiveram mortos, o que é que eles escrevem. E eles dizem, engraçado, mais ou menos 60% descrevem todas emoções positivas. Então, como vimos a Julie, aquela senhora que estava em coma, o menino e tal, emoções positivas. Cerca de 50% diz ter consciência de estar morto. Estou desligado. Experiência fora do corpo. Há aqui 30% que descrevem isso. De indivíduos que se observam a si próprios na coisa. Ele descreve lá algumas, são quase anedotas, mas são reais. Estou-me a lembrar de uma em que há um indivíduo, um jovem aí com 40 anos, tem uma paragem cardíaca e ele usa uma prótese. Antigamente aquelas próteses não são como hoje uns implantes, mas tinha uma base de metal, não é? E com os dentes. Portanto, ele entra, paragem cardíaca, a seguir começa-se a aproximar da paragem cerebral e ele então decide, vamos aplicar desfibriladores neste senhor. Então, procedimento há que tirar tudo que é metálico, remover tudo que é metálico, porque vai haver choques elétricos ali, e tiram-lhe a placa. Tiram-lhe a placa e aplicam o desfibrilhador e tal. E é um dos indivíduos, passado 9 minutos, em que ele está sem sangue a correr, cérebro parado, ele acaba por ressuscitar. É um daqueles casos, daqueles 62 casos dos 344. Quando ele começa depois a falar e tal, uma das coisas que ele pergunta depois ao doutor é: onde é que está a minha prótese? E o doutor, boa pergunta, realmente você vinha com a prótese, eu lembro-me de ter mandado o enfermeiro tirar a sua prótese antes de lhe aplicar um desfibrilador, mas olha que agora, sinceramente, eu tenho que ir falar com os enfermeiros, tenho que ver, porque eu não me lembro. Doutor, você não se preocupe,
vai ao carro número 12, primeira gaveta do lado de cima, a minha prótese está aí. E fui lá e estava. E eu disse, mas como é que você sabe isso? É tão simples, eu estava-vos a ver. Eu estava de cima, estava a ver que vocês a meterem uma coisa e meteram ali. Por isso, para mim é simples. Está lá descrito. Há muitos casos. Há um outro caso que é de uma caneta. Está na sala de operações, estão a fazer uma intervenção ao coração e aquilo parou tudo. Mas é um dos indivíduos que depois é ressuscitado, consegue ser ressuscitado. E há uma caneta, o cirurgião deixa cair uma caneta que tinha no bolso. Naquela confusão, pega o desfibrilador e tal, procedimentos uns atrás dos outros, aquilo cai. E a caneta rola lá para debaixo de um autoclave. Mas ninguém viu o rei da caneta. Quando o homem recupera e tal, ele diz: "Ô doutor, então, já encontrou a sua caneta?" "Como é que você sabe que eu perdi uma caneta?" Mas já encontrou ou não? "Não, por acaso até uma caneta me tinha oferido a minha mulher e tal, não sei o que mais." "Então, olha, vá ao autoclave da operação que está lá ao fundo, ao pé das duas portas, está uma para um lado e para o outro, está lá um autoclave, não está? Vá lá por baixo, vá lá ver se não está lá a caneta." Fui lá, estava lá a caneta. "Como você viu isso?" "Eu estava de cima a ver." Ok? As tais sensações de experiência fora do corpo, muito comum, muito comum. Cerca de outros 20 e tal %, movimento por um túnel. Este costuma ser comum. As pessoas referirem que vão num túnel, tem luz e vêm de lá uns familiares buscá-lo e tal. Esta é muito comum também. Comunicação com a luz, a tal luz que vem no túnel, nos vem no túnel e tal. Observação de cores, como vimos ali a Julie Papi Evans, que via umas coisas coloridas e miúdo também e tal. Observação de paisagens celestiais, vimos alguns depoimentos naqueles filmes. Encontro com falecidos, sim, neste túnel, muitas vezes, descrevem os indivíduos que ressuscitaram que vêm lá familiares recebê-los. Visão retrospectiva da vida, diz-nos o Espiritismo que nos vai ocorrer a todos. Há alguns que estão ali mais tempo, mais uns minutos, começam a fazer essa visão retrospectiva e tal. Mas depois, ainda não é tempo. O Céu Pode Esperar. É um filme de 1978. É muito giro. É o com o Burt Reynolds, julgo eu. Vejam esse filme também, se puderem, encontram na internet com facilidade. O Céu Pode Esperar. Este é O Céu Existe, este livro do miúdo. E coisa. Agora vejam, O Céu Pode Esperar. É uma espécie de uma comédia, mas muito gira. O indivíduo também vai para morrer e depois, não, é hora de coisa. Volta lá outra vez para baixo. Ele todo chateado. Ai, cara, já me tramaram. Presença de uma fronteira, também se refere muito a ver, de facto, ali uma fronteira. Está muito relacionada com esta da consciência de estar morto. Isto é estatística, que é uma ciência. E, portanto, encontramos isto. E de onde é que vêm estas sensações todas, estas descrições todas tão nítidas? Se o cérebro está parado, tem que ser o que dizia o outro senhor, aquele médico. Pois, nós hoje já chamamos consciência não local. Este senhor, Pim Van Lommel, a última vez que me cruzei com ele foi num congresso em Espanha, em 2015. Falei um bocadinho com ele, tive a oportunidade de falar um bocadinho com ele. E ele dizia, e está referido também no livro dele, dizia que, ele não é espírita, calma, quando muito é espiritualista, e ele dizia que a consciência, para ele, para os estudos que ele já tinha conduzido, a consciência tem que ter pelo menos duas divisões, na ideia dele. Há a consciência universal, portanto, o todo, e ele diz, há de ter uma consciência de vigília, que é aquela que nós estamos a ter enquanto estamos vivos, mas depois tem uma outra que ele chama apenas de não local. O senhor também já dizia ao Morgan Friedman, há o que nós chamamos a alma e tal, a consciência, não é local, isto é, já não reside ali, está fora, que é o espírito ou a alma e tal. Muito bem, estas são as evidências que nós temos do espírito. Vamos agora mergulhar nas evidências da reencarnação seguindo o mesmo método. Vamos elaborar uma hipótese de existência com base científica, com o método científico, e depois vamos ver uns casos. Então vamos lá, observar, primeira fase do método. Portanto, há relatos conscientes de vidas passadas por crianças de tenra idade e marcas na ciência compatíveis com acontecimentos nessas vidas. Isto é, indivíduos que vêm com uma marca de nascença congénita e que depois se vai verificar, por exemplo, vamos verificar aqui num videozinho, que há uma criança que nasce com um problema no coração, numa aorta, exatamente no sítio onde o certificado de óbito do avô dele, que ele diz ser ele,
era um polícia, levou um tiro e foi morto exatamente naquele sítio. Pronto. E ele descreve muitos dados da vida dele como seu avô, ok? E mais se soma isto. Portanto, então existe isto. Muito bem, esta é a observação. Perguntamos, então, serão reencarnados? Serão seres reencarnados? Ok? Então agora vamos hipotetizar. Portanto, não há efeitos em causa, a gente já sabe. Portanto, não vale a pena estarem aqui a... Tem que haver uma razão para isto. A gente pode não saber, mas temos que lá chegar. Se há consciência de fatos não vividos, das duas, uma. Ou é imaginação, ou é evidência da reencarnação. Não estou a ver outra solução. Ou é uma imaginação muito fértil daquelas crianças, estão ali a inventar uma coisa mirabolante, mesmo que tenham realidade, não tiveram experiência de vida, mas pronto, pode ser. Ou então é a reencarnação. Das duas, uma, não vejo outra solução. Se assim for, se é a imaginação, é produzida pelo cérebro, certo? Não é o que diz a ciência. A consciência não é produzida pelo cérebro e tal. Mas tem de ser de uma fertilidade questionável, quando há coincidência com relatos formais de vidas passadas de pessoas falecidas antes do nascimento da criança. É porque vocês vão ver casos de 2 netos, pelo menos, que dizem ter sido seus avós. E referem aos seus atuais pais, que tinham sido filhos deles. Isto parece um bocadinho complexo, mas depois vocês verem, o filme vai ser... Referem dados que só eles tinham conhecimento. E depois, quando soma com a marca de nascimento, ui, a coisa aí patina mesmo. Patina. Muito bem. Mas, claro, é questionável uma criança, até aos 6 anos, lembrar-se de detalhezinhos. Vocês vão ver ali detalhes. Cuidado. Ui, não sei se uma criança... Mas quando a gente ainda por cima ajuda uma marca de nascença, aí é que a coisa... Como é que se diz em português? A porca torce o rabo, não é? É isso. Muito bem. Então, se cumulativamente existem marcas de nascença compatíveis com essas recordações, a tese de imaginação enfraquece, já que o acaso não existe e, como tal, não justifica a coincidência. Não. Quando depois se vê que nasce com um problema no coração, no mesmo sítio onde ele diz ter morrido numa encarnação anterior com um tiro, então a reencarnação existe e tais recordações e marcas são uma evidência, é a nossa hipótese. Vamos sujeitá-la à experimentação, tá? E vamos sujeitá-la com também 3 casos. Vamos ver. Um caso de reencarnação numa outra família. É uma criança, já é crescidinha. Ela, quando é feita esta entrevista que a gente vai ver, ela já terá uns 12 anos, por aí. Mas pronto, o que é que acontece a esta criança? Esta criança recorda-se da sua vida anterior, ela teve pouco tempo de erradicidade, e recorda-se da sua vida anterior. Isto passa-se na Malásia, e ela recorda viver com uma outra família, ter outros pais. E nesta seguinte encarnação, estes pais ainda existem, e ela nasce noutra família. E começa a descrever todas as coisas e lembrar-se dos seus antigos pais. E há um senhor, um universitário, Erlandsson, islandês, um professor universitário que vamos ver, é ele quem vai conduzir a investigação, que vai ter umas conclusões muito giras, que nós vamos ver. Nestes 2 outros casos, nós vamos ver um caso na mesma família, de um neto na mesma família, e depois vamos ver um neto também, na mesma família, mas com uma marca de nascimento. Então vamos lá começar por este caso de outra família. Vamos ver o que é que o Dr. Erlandsson nos conta sobre isto. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then, somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Tambula temple, because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in this temple
and asked him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Deluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Deluxi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. ඒක ඉතින් මට පුදුමයක් නේ අදහ ගන්නත් බෑ. මේකට අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. පුදුමයක් නෙමෙයි. A carta finalmente convenceu os pais de Deluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Deluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? පිල්ලා අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මෙඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා. අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා. එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා. බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා. අනේක මට මේකත් නිකන්. No fim do dia, Deluxi passeia com Haraldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Deluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Deluxi está convencida de que morreu aqui. Uma criança que se recorda de uma vida imediatamente anterior e ainda se consegue apanhar os pais de uma encarnação e de outra vivos, e ela descreve o sítio onde estava, onde a pedra onde morreu, etc. E há uma coincidência enorme. Passa de longe dos 80%. Este depois está relatado num livro, isto, e passa de longe dos 80%. Portanto, uma reencarnação, supostamente, numa outra família. Mas bem, poderá ser muita imaginação. Poderá ser. Vamos agora ver outro caso. Agora vamos ver um neto, que foi seu avô, hein? Um neto, seu avô, ok? Portanto, na mesma família, ok? Vamos ver. E vocês vão ver o que é que ele diz de coisas que o pai não sabia. O pai atual dele, que era filho, foi filho dele, não é? Vamos ver a coisa. É engraçado, é engraçado. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. Also, the same approach that I have with the work as a whole. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. These
Dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus said, "I had a sister, but she died. She's a fish now." And we said, "She's a fish? What do you mean? What happened?" And he said, "Well, some bad guys hurt her." And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister, and she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? Está a ver? Como é que o menino sabia de uma história da tia do pai, que nem ele sabia, veio a saber mais tarde? Não. É peixe porque foi metida na Baía de São Francisco. Portanto, e aquelas coisas todas que ele ia dizendo, e quando eu tinha a tua idade era eu que te mudava as fraldas e tal. De onde vem isto numa criança de 1 ano e meio? Numa criança de 1 ano e meio. Não é abusarem da tese de imaginação, acusar-se que a criança está a imaginar quando está com tantos detalhinhos. Bom, mesmo assim, até ainda pode coisa. Então agora vamos ver uma com uma marca de nascença. E agora que a porca vai mesmo torcer o rabo. Vamos lá ela. Também é da mesma família, também é um neto, agora não é com a mãe. Ele era pai da mãe. E agora aqui o interlocutor que está no meio é a mãe. Okay? E o menino foi polícia. Morreu com um tiro no coração. Certificado de óbito atesta. E ele nasce com uma marca de nascença, mas com as recordações todas. Vamos ver a história. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day we were
I was doing something and Ian came over to me and he said, Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name? And I said, Maniac. And he said, no, the white one. And I said, Boston. And he said, I used to call him Boss, right? So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. São as evidências mais fortes que a gente tem hoje. Quando, para além das memórias que a gente viu aqui, tão nítidas, coisas que não podiam saber, a cor dos gatos, como é que ele não existia. E o nomezinho, o diminutivo do gato, a mãe já se lembrava do diminutivo do gato. Portanto, para além daquela associação da marca de nascimento aqui, as coisas, de facto, ficam muito fortes, demasiado fortes. Bom, perante todas estas evidências, meus amigos, eu estaria em condições de vos dizer isto, na minha humilde opinião. Que o espírito ou consciência não local, como diz o Sr. Pim Van Lommel, e como dizia o outro senhor, Parma Davis, existe. Chame-lhe o que a gente quiser chamar. E que a reencarnação também existe. Já vamos ver como é que é suportada pela doutrina espírita. Mas antes, e porquê que eu digo isto? Porque aqueles relatos que a gente viu, aqueles relatos conscientes, daqueles que sofreram a experiência quase morte, na sequência de uma paragem cardíaca, mas com perda de função cerebral a seguir, parou mesmo, são uma evidência da essência do espírito, ou da consciência não local. Tem que ser. Não vejo outra justificação. Não vejo. Mas, claro, é a minha verdade. Alguém que avance uma melhor verdade, se conseguir. Também, por outro lado, aqueles relatos conscientes de vidas passadas, quando associadas a marcas de nascimento, como vimos nesta última, nessa vida por crenças de tenridade, são uma evidência da reencarnação. De que é que são? De que é que podem ser? Não estou a ver. Podem ser. Ora bem, se assim é, então somos imortais. Mas isto já... A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. O que acabamos de ouvir está escrito neste livrinho. O que é o espiritismo? Que é uma obra fundamental, considerada por Kardec, não sei o que estou a dizer. Ele é que diz. Ele é que diz que esta obra é fundamental, ler. Que é o espiritismo. E se vocês forem ao capítulo 2... Pergunta 14, até tem um comentário, e diz exatamente isto, que o homem é formado por estes três elementos, uma alma, um perispírito e um corpo. E que, da associação destes elementos, assim, a alma, quando se junta a um perispírito, uma luva, e a luva é para se ligar a um corpo, constitui um ser duplo chamado espírito. E quando a alma, o perispírito, se une ao corpo, constitui um ser triplo chamado homem, que é a mesma coisa que dizer espírito e corpo. Isto para vos recordar que há diferença, filosoficamente há diferença entre alma e espírito. Estão a ver aqui a diferença? A diferença é esta. A alma é um ser simples, isto é, reparai, a doutrina espírita também diz que os mundos... Nós progredimos e também vamos habitando mundos adequados ao nosso progresso. E lá na escala dos mundos, lá para cima, há uns ditos divinos. Não sei quando é que a gente lá chegará. Mas pronto, mas está lá. Oh não, os espíritos superiores. Onde já não há reencarnações. Espera aí, então se não há reencarnações, para que é que eu quero o perispírito? O perispírito é como se fosse um casaco. Para que é que eu hei de andar de casaco no verão se está calor? Certo? Então, quer dizer que a alma existe sempre. Então, e onde é que está a inteligência e a memória? Estão na alma. Ok? O perispírito é um interface, é como se fosse o cabo para ser ali do computador. No computador, onde está ali a coisa, a apresentação é a alma. Tem a memória e a inteligência, o processador do computador e as coisas estão ali no disco rígido e tal, não sei o que mais. E depois, para nós vermos ali, não é direto, não é do computador para ali, não. Passa ali num cabo, vem ali ao projetor e depois é que vai para lá. Isto é o perispírito, ok? Que é para sair ali.
Estão a ver? E depois isto tudo somado, isto é que daria o corpo. O computador, mais os cabos, mais o projetor e tal, e daria o corpo. Portanto, 3 elementos. Convém fazer esta diferença porque se encontra, muitas vezes, nem que seja em conversa coloquial entre espíritas, alma e espírito é uma coisa. Até Kardec, no livro dos espíritos, na introdução, deixa-nos um bocadinho confusos. Mas é porque os espíritos também lhe dizem que vocês têm uma linguagem muito curta. E então, para vocês é muito difícil perceberem a inteligência sem ser através de algo visível, de um movimento, de um ato visível. Então, para vocês perceberem um ato inteligente, há a alma que vocês não conseguem ver. E os nossos médios não conseguem ver. O que veem é perispírito. Não é? Portanto, e lá dentro está a alma, ok. Então, tem que fazer algo que vos impressione os vossos sentidos, mesmo quando já são muito apurados, que os médiuns têm os sentidos mais apurados que a maioria de nós, não é? Portanto, tem que ser assim. Por isso tem que usar, no nosso estádio, tem que usar um equipamento semimaterial, por isso se diz que o perispírito é alguma coisa, é matéria ainda. Chama-lhe semimaterial, é uma matéria que é incisada e tal. Pronto. E ele precisa, e então nós apercebemos-nos de que há uma inteligência, porque há ali um ato qualquer inteligente, mas que precisa de impressionar os nossos sentidos, que por enquanto ainda são impressionáveis pela matéria. Ok? Mesmo os que têm sensibilidade mais elevada, vêm a perispíritos. Vêm espíritos, sim, mas é porque têm perispíritos, senão não dá. Os perispíritos, os espíritos, as almas, os espíritos superiores, quando necessitam aparecer-nos a nós, inferiorzinhos cada corda, o que é que fazem? Vêm aqui ao nosso planeta, vestem um casaquinho, como se fosse aquelas batas quando a gente vai visitar uma fábrica de leite, ou não sei quando, mandam-nos vestir umas batas para a gente... É a mesma coisa, eles vestem umas batas, que é para a gente eles poderem ver, os nossos médios poderem ver. Depois, como está calor lá na terra deles, tiram o casaco e vão-se embora com a vida deles. Ok? Faz sentido isto? Eu julgo que sim, julgo que faz. Mas pronto, estas obras fazem. E se vocês forem ali à parte segunda, capítulo 2, a pergunta 135, Kardec também sugere uma forma de vermos isto como uma metáfora. Ele sugere nós considerarmos o corpo humano como se fosse um fruto. Se vocês escolherem, por exemplo, uma maçã, a maçã será o ser humano, as 3 partes, o ser triplo. Quando a gente parte a maçã ao meio, o que é que acontece? Nós temos aqui, por fora, a pele, a casca da maçã, a nossa pele. Depois temos esta parte branca aqui, não é? A nossa carne, os nossos nervos, os nossos ossos, o que a gente chama corpo, ok? Mas depois reparem, lá dentro tem 1 ou 2 sementezinhas. Sementezinha, o espírito. Mas o espírito, o que é? É o somatório da alma mais o perispírito. Então agora partam lá a sementinha a meio. O que é que vai acontecer? Vão encontrar a mesma coisa que aqui. Se partirem a sementinha ao meio, vão encontrar uma capa, normalmente castanhinha. Lá dentro vão encontrar uma parte branca, como esta, e depois vão encontrar um embrião. Então, o que é com a analogia do espírito? A casca da semente é o perispírito, a parte branca e o embrião é a alma. Mas se nós quisermos ir mais fundo, e com esta história, a alma tem que ter inteligência e memória, não é? Aquelas memórias, né? Tem que ter memória. É como um computador. O computador tem um processador e tem memórias, não é? Portanto, então, o que é o processador? É o embrião, é a inteligência. E aquela parte toda branca que está lá dentro da semente é as memórias, que tem uma parte que é consciente e outra que é inconsciente, não é? Mais ou menos. É o que Kardec sugere aqui nesta perguntinha, ok? Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Nós vimos Kardec, filosoficamente, no início, quando nos falamos da caracterização das bases filosóficas do Espiritismo, ele dizia: para que serve a reencarnação? Para progredir. Portanto, é isto que diz depois na pergunta 166. O homem necessita de reencarnar várias vezes. Para quê? Para progredir, para se depurar. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estes livrozinhos todos que aqui estão. Olha, cá está, o céu existe. Cá está ele.
Vida Após a Vida, o livro do Pim Van Lommel, há aqui uma série de livrinhos todos muito interessantes. Eu também abordo de alguma maneira isto aqui no meu livrinho Pensamento, Sistema e Espiritismo, que está aí, se os quiserem. Em particular, nesta parte do Espiritismo como sistema. Também poderão encontrar, para os que gostam de meios digitais, poderão encontrar em forma digital nesta livraria BOC. Mas tem aí física, o livro físico, se quiserem. Eu estou a gravar isto como habitualmente, também vou pôr isto no canal Espiritismo, mas aqui o nosso canal da casa está a transmitir em direto e também vai ficar no nosso canal da casa. Também podem apanhar aqui por Facebook, pelo e-mail, com este endereço, espiritismojg@gmail.com. E pronto, posto isto, estarei à vossa disposição para enfrentar qualquer pergunta e me ensinarem também, que eu também estou aqui para aprender. Fundamentalmente, o objetivo é eu aprender também. Eu, para já, dei o que eu sabia, agora, bora que agora quero ouvir. Ui, já está. Queridos amigos, encarnados, desencarnados, encarnados e presentes nesta sala, encarnados e presentes pelas várias partes do mundo que através desta tecnologia maravilhosa da internet nos seguem, vamos todos unir-nos. Vamos todos praticar a filosofia da religião. E se Deus é único, independentemente do nome ou da concepção que tenhamos dessa causa primeira, vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo por esta obra que nós observamos todos os dias, que vamos reformulando verdades sobre ela, mas que existe desde sempre e é perfeita. E que nos permite nós exercitarmos a nossa razão, o que significa nós exercitarmos o nosso progresso. Louvado sejas, Senhor, louvado sejas, Deus, por esta obra maravilhosa. Agradecemos-te, Senhor, a possibilidade de podermos hoje, com os conhecimentos que estão à nossa disposição, nomeadamente através desta doutrina, de podermos ter uma verdade que nos tranquiliza mais os nossos corações, que nos pode ajudar a entender melhor os nossos irmãos, independentemente do plano em que se encontram, e que, se a quisermos realmente racionalizar e estudar, também nos dá pautas muito concretas para o nosso melhoramento como seres humanos, nosso progresso moral, que é sempre individual. Por fim, Senhor, e porque o conhecimento é a constante troca de verdades, de uma pior por uma melhor, mas que tem inerente no estado de desenvolvimento em que nos encontremos, tem inerente as paixões à verdade que tínhamos, às paixões à crença que temos, que também impacta na insegurança de abandonar uma determinada verdade e sentir-se inseguro porque já não sabe mais como governar-se. Nesses momentos que já vamos nós reconhecendo que é normal, é o estado normal do homem, mas que muitas vezes, porque limitados somos em perceber esta dinâmica, nos entristecemos, nos abatemos, nos achamos perdidos. Nesse momento, Senhor, faz-nos lembrar o objetivo da Tua obra, faz-nos lembrar o que nós somos para Ti, Teus filhos, mas filhos de um Pai excelso, que nunca abandona ninguém
E mesmo quando aparentemente o sujeita a uma prova, tão só quer que ele evolua. Envia-nos, pois, Senhor, todas as sugestões que nos possam fazer levantar desse estado de desânimo nesses momentos que qualquer um de nós atravessa. Nem que seja através da bondosa equipa espiritual desta casa. Bem-haja, meus amigos. Uma boa semana a todos.